A família Mitford era verdadeiramente única para a sua época. Criadas sob o mesmo teto, 6 irmãs cresceram num lar desprovido de educação formal e da orientação normalmente esperada de uma família de sua posição social. Contudo, o que lhes faltava em estrutura, compensavam de sobra com uma intensidade de caráter incomparável. Cada uma das irmãs Mitford desenvolveu uma identidade distinta, moldada por seus próprios interesses, ideais e escolhas. Desde cedo ficou claro que elas não se conformariam aos padrões tradicionais da sociedade inglesa. Em vez de uma educação acadêmica, sua formação veio de um ambiente singular, um lar onde a liberdade, as diferenças e a competição eram a norma. Ao longo do século XX, suas vidas seguiram caminhos divergentes. Algumas se alinharam a ideologias radicais, enquanto outras se dedicaram à literatura, ao ativismo e à política. Esta história é um retrato fascinante das irmãs Mitford, suas trajetórias incomuns e a marca indelével que deixaram na história pessoal e política de sua época. Se você gostou desta história e quer ler mais como esta, não se esqueça de curtir. Eu gosto. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário, seu apoio. Nos ajuda a crescer e continuar trazendo conteúdo interessante para você. A família Mitford vivia em uma casa que, por fora, poderia parecer comum, mas era tão peculiar quanto seus habitantes. No centro de sua história estava Atley Manor, uma casa despretensiosa, muito distante das normas convencionais da época, um lugar que seria fundamental na educação de suas 6 filhas. Atley Manor, uma casa espaçosa que combinava a frieza da pedra com o som constante do rio Windrush, foi o cenário onde as irmãs Mitford nasceram e cresceram, um lar marcado pela falta de estrutura, educação formal e, em muitos casos, um certo distanciamento do mundo exterior. O patriarca da família, David Freeman Mitford, o segundo barão de Redesdale, era um homem de contradições. Lutou na Guerra dos Boeres, onde perdeu um pulmão, e mais tarde serviu na Primeira Guerra Mundial, onde seu irmão Clement morreu na Batalha de Ypres. Contudo, sua vida posterior esteve longe de ser gloriosa. Herdou um título de nobreza, mas sua fortuna era modesta. Suas terras eram vastas, porém improdutivas, e a renda que delas obtinha era mínima. Seu caráter era marcado por uma profunda incapacidade de tomar decisões sensatas, especialmente em assuntos financeiros. Um homem que se considerava mais sábio que os outros, mas que jamais conseguiu concretizar suas ideias, David Mitford entrou para a história como um homem que tentou controlar um mundo que não compreendia. Em contraste, sua esposa, Sidney, era uma mulher prática, muito focada no cotidiano, mas não menos complexa. Nascida em uma família com fortes raízes no ramo editorial, Sidney tinha uma abordagem muito particular sobre como os filhos deveriam ser criados. Para ela, a educação formal era inútil. Ela educou seus filhos, especialmente suas filhas, com uma visão radical do que a educação deveria ser. As crianças não deveriam frequentar a escola. Deveriam aprender com a vida e, acima de tudo, com seus próprios interesses. Sidney era uma mulher de saúde frágil que acreditava firmemente no poder da alimentação e da natureza para curar doenças, evitando médicos sempre que possível. A ausência de uma estrutura acadêmica formal em casa tornou-se uma característica marcante da vida das irmãs Mitford. A família Mitford era diferente da de outros aristocratas da época. Enquanto outras crianças desfrutavam de educação formal, as Mitford foram criadas em um ambiente onde a vida girava em torno das excentricidades de seus pais. Não havia um programa educacional em suas vidas, nem regras rígidas de comportamento. Não havia uma figura de autoridade firme, nem um calendário acadêmico para marcar seu desenvolvimento. Na maior parte do tempo, as irmãs Mitford passavam o tempo na biblioteca da casa, um espaço que, para elas, era mais significativo do que qualquer sala de aula. A leitura era sua única forma de educação e, embora não tivessem professores formais, os livros à sua disposição abriam as portas para mundos distantes, repletos de aventuras e novos conhecimentos. Embora a família não tivesse televisão nem rádio nos primeiros anos, a interação constante entre os irmãos, a competitividade e as personalidades únicas de cada um transformavam a casa num espaço animado, vibrante, muitas vezes caótico. A falta de uma educação estruturada que ensinasse às meninas o que fazer, como fazer ou por que fazer, deu-lhes a liberdade de explorar e desenvolver-se por conta própria.
Contudo, também deixou um vazio, uma falta de direção que resultou numa competição constante entre elas, competição por atenção, por poder e, em última instância, por identidade. O fato de as 6 irmãs Mitford terem crescido juntas, sob o mesmo teto, em circunstâncias tão excepcionais, criou uma espécie de espaço isolado onde ideias e sonhos podiam florescer sem o filtro das normas sociais impostas. As irmãs Mitford compartilhavam um vínculo peculiar, difícil de compreender. Seus pais, assim como sua casa, ofereciam-lhes poucas regras e expectativas. E foi esse vazio que lhes permitiu criar e definir seus próprios destinos, muitas vezes de maneiras que seus pais jamais poderiam ter imaginado. Ao longo dos anos, as irmãs seriam influenciadas pela ausência de uma estrutura familiar convencional. A ideia de que cada uma delas deveria criar sua própria versão da vida tornou-se uma característica essencial de suas personalidades. Enquanto a maioria das crianças da época seguia caminhos previsíveis, moldados pelas expectativas da sociedade, as irmãs Mitford se desenvolveram de forma totalmente independente, influenciadas por seus próprios desejos, paixões e, em muitos casos, por rivalidades internas. Dos 6 irmãos Mitford, Nancy, a mais velha, foi a primeira a aventurar-se pelo mundo. Numa época em que Londres começava a transformar-se num epicentro cultural, Nancy juntou-se à crescente classe de jovens aristocratas que se dedicavam à vida social e às festas. Em vez de se conformar aos papéis predeterminados para as mulheres da sua classe, Nancy integrou-se num círculo de jovens irreverentes, conhecidos como os jovens brilhantes, que encontraram nela uma centelha de espírito que poucos conseguiam igualar. Nas suas festas e encontros, Nancy descobriu a sua voz, uma voz aguda, irônica e por vezes mordaz, que em breve a tornaria uma escritora célebre. Diana, a irmã seguinte, era diferente. Ela era a beleza da família, e sua vida foi marcada pelo fascínio que exercia sobre os homens que a conheciam. Desde jovem, Diana cativava a todos ao seu redor, e sua beleza física logo a levou a se casar com o herdeiro da fortuna Guinness. No entanto, apesar de sua beleza, Diana não escapou das pressões familiares, e foi em sua vida amorosa e em suas conexões políticas que seu próprio destino foi forjado. Unity, por outro lado, era atraída por uma figura completamente diferente: Adolf Hitler. Sua obsessão pelo líder nazista a levou a uma viagem a Munique, onde ela persistentemente e quase obsessivamente tentou se aproximar dele. O fascínio de Unity pelo nazismo a transformou em uma figura controversa, profundamente marcada por suas crenças radicais, que contrastavam fortemente com as de sua irmã Jéssica, que escolheu o caminho oposto, o comunismo. Jéssica, a mais rebelde de todas, era provavelmente a mais desafiadora das irmãs. Sua rejeição aos valores familiares e às expectativas da sociedade a levou a se juntar às Brigadas Internacionais durante a Guerra Civil Espanhola, onde lutou contra o fascismo, num ato de rebeldia pessoal sem precedentes na família. Sua vida seria um constante desafio às expectativas familiares e sociais, mas também uma busca contínua por sua própria identidade, completamente independente das crenças de seus pais. Débora, a mais nova das irmãs, foi a única que parece ter aceitado, pelo menos inicialmente, o caminho tradicional reservado às mulheres de sua classe. Ela se casou com André Cavendish, o segundo filho de um duque, e assumiu o papel de duquesa quando seu marido herdou o título. Embora estivesse em uma posição que muitos considerariam ideal, foi Débora quem, em última análise, salvou Chatsworth House, a propriedade da família, da falência e da destruição. Sua habilidade em administrar a propriedade e sua abordagem prática fizeram dela uma mulher de ação, um contraste marcante com as vidas mais literárias e políticas de suas irmãs. Athel Manor, com sua biblioteca e recantos escondidos, foi o berço de algumas das personalidades mais complexas da história britânica. Entre seus muros, as irmãs Mitford forjaram seus caracteres de maneiras que seus pais jamais poderiam ter imaginado. Embora a falta de estrutura e de educação formal tenha deixado marcas em suas vidas, também lhes concedeu a liberdade de escolher quem queriam ser, independentemente das expectativas da sociedade. Na casa que as criou, nasceram 6 mulheres com destinos marcados pela diferença, mas também pela competição e pela necessidade de se destacar. Um lar que, ao não lhes impor um caminho predefinido, paradoxalmente permitiu que trilhassem o seu próprio, um caminho que as levaria a se tornarem figuras proeminentes, embora nem sempre da maneira que seus pais desejariam. Nancy Mitford, a irmã mais velha,
era sem dúvida o membro mais proeminente da família, tanto intelectual quanto socialmente. Desde jovem demonstrou um talento excepcional para a literatura e um aguçado senso de humor que a fazia brilhar em qualquer círculo social. Ao longo da vida, Nancy cultivou uma vida social ativa, especialmente em Londres, onde circulava entre os jovens brilhantes, um grupo de jovens aristocratas e boêmios que participavam de festas extravagantes, conversas espirituosas e um estilo de vida que desafiava as normas sociais da época. Essa vida social, contudo, não foi suficiente para preencher o vazio emocional que sentia. Seu relacionamento amoroso fracassado com Reich St. Clair Erskine foi uma das experiências mais dolorosas de sua vida. Esse jovem aristocrata escocês, por quem nutria uma paixão há anos, acabou por partir seu coração ao não corresponder aos seus sentimentos, deixando-a em profunda tristeza. O relacionamento nunca chegou ao compromisso esperado, e o sofrimento emocional que Nancy experimentou durante esse período de incerteza foi crucial para sua evolução como escritora. A dor pela perda de Erskine foi um catalisador na vida de Nancy, levando-a a expressar seus pensamentos, sentimentos e experiências através da escrita. Foi em momentos de dor e solidão que Nancy encontrou sua verdadeira voz literária. Ao longo de sua vida, ela escreveu romances que mesclavam sua perspicácia social, humor irreverente e, acima de tudo, uma crítica mordaz à vida aristocrática. Sua primeira obra, Festa nas Terras Altas, publicado em 1931, o livro não a catapultou para a fama imediata, mas consolidou seu lugar no mundo literário. Ao longo dos anos, Nancy publicou diversas obras que a tornaram conhecida, embora nenhuma delas tenha alcançado o renome de sua obra mais famosa. A Busca do Amor, um retrato semi-autobiográfico de sua família e de sua própria vida. O que diferenciava Nancy não era apenas sua sagacidade, mas também a maneira como ela se inspirava em sua vida pessoal e em sua perspicaz observação para criar comédia. A Busca do Amor, ela escreveu sobre sua família com uma mistura de sarcasmo e afeto, destacando as excentricidades e contradições de sua criação. No romance, sua mãe, Sydney, é retratada como uma mulher profundamente idealista, mas também intransigente, enquanto seu pai, David, aparece como um homem que, apesar do título, não possuía as habilidades necessárias para administrar a vida familiar. O romance tornou-se não apenas uma sátira mordaz da família Mitford, mas também uma crítica à classe alta e seus valores vazios. Com o tempo, Nancy tornou-se cada vez mais famosa por sua perspicácia e sua capacidade de transformar sua dor pessoal em arte literária. Por outro lado, Diana Mitford, a irmã mais bela e marcante, definiu sua vida pela aparência e pela capacidade de atrair olhares. Enquanto Nancy encontrava refúgio nas palavras, Diana usava sua beleza como cartão de visitas. Aos 18 anos, Diana foi apresentada à sociedade e rapidamente se tornou uma das mulheres mais desejadas da aristocracia britânica. Seu rosto angelical e figura estonteante lhe garantiram uma posição invejável nos círculos sociais, mas sua vida amorosa foi tão tumultuada quanto a de sua irmã Nancy, embora por razões completamente diferentes. Diana casou-se com Brian Guinness, herdeiro do Império Cervejeiro Guinness, em 1929, num casamento que parecia ideal para alguém de seu status. O casamento de Diana e Brian era cercado de luxo e opulência, e o casal desfrutava da alta sociedade londrina e de sua posição privilegiada. No entanto, o relacionamento não era tão perfeito quanto aparentava. No fundo, Diana sentia que algo lhe faltava, algo que dinheiro e beleza não conseguiam preencher. A felicidade de Diana parecia efêmera, e o casamento começou lentamente a desmoronar. Foi em 1932 que Diana conheceu Oswald Mosley, líder da União Britânica de Fascistas. Mosley, um homem imponente e carismático, era conhecido por seu temperamento explosivo e opiniões extremistas. Diana, que já não encontrava satisfação em sua vida com Brian, ficou completamente cativada por Mosley. Sua atração por ele não era meramente política, era um profundo fascínio por seu caráter e energia. Contudo, esse amor não só significou o rompimento com o marido, como também criou uma ruptura irreparável com sua família. A família Mitford, e especialmente Nancy, não aceitava seu relacionamento com Mosley, que representava tudo o que eles desprezavam: fascismo, intolerância e violência política. O relacionamento de Diana com Mosley marcou um ponto de virada na vida da família Mitford, enquanto Nancy, Jessica e suas outras irmãs adotaram posições mais liberais ou de esquerda.
Diana se tornou uma das figuras mais proeminentes do movimento fascista britânico. O fascínio de Diana por Mosley se consolidou quando o casal se casou secretamente em Berlim, em 1936, com Adolf Hitler como convidado de honra. Sim, 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 ele dá. Sim, sim. Esse ato representou não apenas uma traição ao seu próprio círculo familiar, mas também uma mudança drástica em sua vida, tornando-a o rosto da extrema-direita britânica. Para a família Mitford, o relacionamento de Diana com Mosley era uma fonte constante de conflito. Nancy era particularmente crítica, não apenas das crenças políticas de Mosley, mas também do que ele representava para a família. A beleza de Diana, outrora seu maior trunfo, agora era ofuscada pela política radical do marido. Enquanto isso, Unity, a irmã mais nova, se sentia cada vez mais atraída pelas mesmas ideias de Diana, seguindo seus passos na política fascista. As vidas de Nancy e Diana, tão diferentes em suas abordagens, refletem como a família Mitford, apesar de unida por laços sanguíneos, se dividiu ideologicamente. Nancy, a escritora perspicaz, encontrou refúgio na literatura, enquanto Diana, a bela, mergulhou na política radical, guiada por sua fascinação por um homem que representava tudo o que era contrário àquilo que lhe fora ensinado. Através dessas duas personagens, revela-se a complexidade das irmãs Mitford. Enquanto uma buscava a verdade nas palavras, a outra a encontrava nos braços de um ditador. Este capítulo não apenas narra o amor e a desilusão amorosa, mas também as lutas internas enfrentadas pelas irmãs quando seus caminhos se separaram. As escolhas que fizeram em relação ao amor e à política não apenas definiram suas vidas, mas também moldaram o destino de uma família que, apesar de seus laços estreitos, foi forçada a tomar posições opostas durante alguns dos momentos mais cruciais da história do século XX. Em 6 de outubro de 1936, em Berlim, Diana Mitford, a bela irmã, casou-se secretamente com Oswald Mosley, líder da União Britânica de Fascistas, conhecido por suas políticas extremistas e devoção às ideias de Mussolini e Hitler. Esse casamento, que passou praticamente despercebido na época, tornou-se um dos momentos mais dramáticos da história da família Mitford. O escândalo em torno dessa união não só reverberou nos círculos sociais da aristocracia britânica, como também fraturou para sempre as relações dentro da família. Diana e Mosley não apenas compartilhavam uma atração mútua, mas também estavam unidos por uma visão política que contrariava os princípios defendidos pela maioria dos Mitford. Embora Diana vivesse cercada de luxo e beleza, ela sempre foi apaixonada por encontrar um propósito em sua vida, um propósito que encontrou em Mosley. Apesar de seu casamento com Brian Guinness ter sido um sucesso social, ela sentia que sua vida carecia de algo fundamental, algo que Mosley lhe ofereceu com sua convicção e fervor pelo fascismo. O casamento foi clandestino, uma cerimônia que não foi anunciada publicamente e realizada na casa de um aliado nazista em Berlim, com Adolf Hitler como convidado de honra. Esse ato não só chocou a família Mitford, como também a dividiu profundamente. Os pais de Diana, David e Sidney Mitford, não conseguiam entender nem aceitar as escolhas políticas da filha, enquanto suas irmãs, especialmente Nancy e Jessica, sentiram-se profundamente traídas. Para elas, não se tratava apenas de um casamento, mas de uma declaração de princípios que conflitava com tudo aquilo em que acreditavam. A decisão de Diana de se casar com Mosley foi interpretada como uma traição por aqueles membros da família que não compartilhavam seus ideais. Para suas irmãs, a maioria das quais tinha visões liberais ou progressistas, o casamento com Mosley representou uma ruptura com os valores familiares, um afastamento da vida que levavam em Athel Manor e Swinbrook, onde as discussões políticas raramente iam além de anedotas. Nancy, a irmã mais velha, foi uma das primeiras a expressar seu descontentamento. Seu humor ácido e suas críticas mordazes logo se voltaram para o escândalo que sua irmã estava causando. Para ela, Mosley era o epítome do que considerava perigoso e radical. Nancy, escritora e observadora perspicaz da sociedade, não conseguia evitar zombar das escolhas de Diana, embora sua crítica fosse mais profunda do que uma mera queixa superficial. Para Nancy, esse casamento era a manifestação de uma política perigosa que poderia destruir tudo o que a família Mitford havia construído. Não apenas em termos de posição social, mas também em termos de princípios. Jessica, por sua vez, sentia-se ainda mais distante de Diana. Embora suas irmãs estivessem divididas por suas posições políticas, Jessica,
que se inclinava para o comunismo, considerava o fascismo de Diana totalmente incompreensível. Em um mundo já fragmentado pela Primeira Guerra Mundial e pelas tensões políticas na Europa, Jéssica via o casamento de Diana não apenas como um erro, mas como um ato de desafio aos valores mais fundamentais da família, que, embora disfuncional, em grande parte não compartilhava da ideologia de direita defendida por Diana e Mosley. O relacionamento de Jéssica com Diana deteriorou-se ainda mais após o casamento, levando-a a se distanciar emocionalmente dela. Mas o que mais magoou a família Mitford não foi apenas a política por trás do casamento de Diana, mas o fato de ela não estar disposta a fazer concessões. Ela se apaixonara por Mosley não apenas por sua beleza ou charme, mas por seu fervor político, sua convicção inabalável de que o fascismo era a resposta para os problemas da Europa. Diana, sempre tão bela, tão encantadora, tão capaz de cativar a todos ao seu redor, tornara-se uma fervorosa defensora do fascismo. Um movimento que não só a afastou de suas irmãs, como também a colocou em oposição direta ao seu próprio país, que na época estava à beira da guerra com a Alemanha. O impacto desse casamento na família foi imediato e profundo. David e Sidney, embora nunca conhecidos por sua clareza política, não suportavam a ideia de uma de suas filhas ser associada a um movimento tão controverso. Sidney, que vivera uma vida de autossuficiência e independência, não conseguia entender como sua filha havia chegado a abraçar uma ideologia que favorecia a hierarquia e o controle, algo que ela jamais tolerara. Por sua vez, David, um homem de contradições que vivera grande parte de sua vida à margem da sociedade aristocrática, não compreendia a natureza da ligação de Diana com Mosley e seus seguidores. A família, antes unida pela excentricidade e pela falta de rumo, agora estava dividida pelas profundas diferenças ideológicas que surgiram após o casamento de Diana. Os membros mais liberais da família, como Nancy e Jessica, não conseguiam entender a ligação de Diana com o fascismo, enquanto as irmãs mais novas, como Unity, viam em Mosley e na política fascista uma forma de rebeldia que lhes dava um propósito. Ao se casar com Mosley, Diana se viu presa entre dois mundos. E suas irmãs não conseguiam perdoá-la por isso. O casamento dos Camisas Negras não foi apenas o casamento de Diana, mas o início de uma série de eventos que desencadearam uma ruptura irreversível na família. Os laços sanguíneos foram levados ao limite, e o que antes era uma unidade, ainda que disfuncional, começou a se desfazer. Diana não seria mais apenas a bela irmã, agora ela era a esposa de um líder fascista, e esse rótulo a marcaria para sempre. A família Mitford, que antes refletia a complexidade e as contradições da sociedade britânica, agora estava dividida por ideologia, um abismo que só se aprofundaria com o passar dos anos e o aumento das tensões políticas. A partir daquele momento, o relacionamento de Diana com suas irmãs nunca mais seria o mesmo. O distanciamento emocional entre elas aumentou à medida que suas escolhas políticas as afastavam ainda mais. Nancy e Jessica não conseguiam entender a obsessão de Diana por Mosley, e Diana, por sua vez, parecia cada vez mais distante de uma família que não compartilhava de suas convicções. O casamento da Camisa Negra não apenas alterou o curso da história da família Mitford, como também deixou uma profunda cicatriz em seus relacionamentos, uma lembrança indelével de como a política pode destruir até mesmo os laços mais pessoais. Unity Valkyrie Mitford, a caçula das 6 irmãs, foi uma das figuras mais controversas e enigmáticas da família Mitford. Ao contrário de suas irmãs, cujas vidas foram marcadas por uma busca pessoal por significado através da escrita, da beleza ou da política, Unity encontrou seu propósito de uma maneira diferente, através de uma obsessão quase patológica por Adolf Hitler e o regime nazista. Esse fascínio, que começou como uma curiosidade juvenil, rapidamente se transformou em uma devoção cega ao Führer, um amor político e pessoal que definiria o resto de sua vida. Em 1934, com apenas 19 anos, Unity mudou-se para Munique, onde se matriculou em uma escola de idiomas. No entanto, seu verdadeiro propósito na cidade alemã não era aprender alemão. Seu objetivo era estar perto de Hitler. O que começou como admiração por ele tornou-se uma missão pessoal. Aproximar-se do líder nazista e fazer tudo o que fosse possível para conquistar seu favor. Durante meses, Unity passou seus dias esperando em um pequeno restaurante no centro de Munique, o Austeri Bavaria, um estabelecimento modesto onde Hitler almoçava regularmente. A presença de Unity não passou despercebida. Todos os dias, ela chegava sozinha, sentava-se a uma mesa perto da dele
e esperava pacientemente por sua vez. Sua perseverança foi recompensada em fevereiro de 1935. Após 10 meses de espera e visitas diárias, um membro do círculo íntimo de Hitler finalmente se aproximou de sua mesa e convidou Unity para se juntar a ele. Esse foi o primeiro encontro formal entre a jovem britânica e o Führer, mas não seria o último. De fato, de acordo com os diários que Unity manteve durante seus anos na Alemanha, esse foi apenas o começo do que ela descreveria como uma série de 139 encontros pessoais com Hitler, reuniões que se estenderam pelos 4 anos seguintes e foram meticulosamente documentadas em seus diários pessoais, escritos com tinta vermelha, como se cada palavra estivesse imbuída de uma paixão e devoção que beiravam a obsessão. A natureza desses encontros era frequentemente superficial. Hitler, com seu jeito frio e distante, raramente compartilhava detalhes pessoais, mas Unity parecia aceitar essas conversas superficiais como prova de proximidade. Ela se sentia lisonjeada e entusiasmada com cada momento que passava com ele, com cada palavra que ele proferia. Hitler, por sua vez, parecia ver em Unity não apenas mais uma seguidora, mas alguém que representava uma espécie de coincidência providencial em sua vida. Unity havia nascido em Swastika, Ontário, e seu nome do meio, Valkyria, estava relacionado à mitologia germânica. Esses detalhes, por mais insignificantes que fossem, impressionaram profundamente Hitler, que passou a vê-la como uma alma gêmea. Os encontros tornaram-se mais frequentes e pessoais, embora, para muitos observadores da época, a natureza exata do relacionamento entre Hitler e Unity permanecesse envolta em mistério. Os diários de Unity, descobertos muitos anos após sua morte, revelam uma relação que era mais de admiração do que de interação genuína. Em muitas de suas anotações, ela descrevia Hitler como um ser quase divino, uma figura que transcendia a humanidade e alcançava o status de um ser superior. Para ela, as conversas eram momentos de revelação, nos quais absorvia cada palavra de Hitler como se fosse uma verdade inquestionável, um dogma a ser seguido. Ela frequentemente mencionava seu profundo respeito por suas visões sobre o destino da Europa e sua concepção do Terceiro Reich, ao mesmo tempo que descrevia a atmosfera que envolvia Hitler com uma mistura de fascínio e devoção religiosa. Unity também testemunhou alguns dos momentos mais emblemáticos do regime nazista. Ela compareceu a comícios do Partido Nazista em Nuremberg e, durante as Olimpíadas de Berlim de 1936, foi convidada por Hitler para assistir ao evento de um camarote. Esses momentos confirmaram para Unity que sua vida tinha um propósito maior: fazer parte da engrenagem que, em sua mente, estava destinada a mudar o curso da história. Ao longo de seus encontros, Unity se integrou cada vez mais ao círculo íntimo de Hitler, um lugar reservado para aqueles que compartilhavam sua visão para o futuro da Europa, embora a extensão total de seu relacionamento com ele nunca tenha sido revelada. Contudo, apesar dos laços estreitos de Unity com o regime, ela não foi totalmente aceita por todos os membros do círculo nazista. Eva Braun, amante de Hitler, por exemplo, expressou abertamente seu desprezo por Unity em diversas ocasiões. Segundo alguns relatos, Braun considerava Unity uma rival incômoda, uma mulher jovem e exuberante que representava uma ameaça à sua posição junto a Hitler. Esse conflito, embora nunca tenha sido tornado público, estava presente na dinâmica interna do relacionamento de Unity com os outros membros do círculo nazista. Mas o aspecto mais misterioso da obsessão de Unity por Hitler era a natureza de sua motivação. Por que uma jovem britânica, nascida em uma família aristocrática, se sentiria tão atraída por uma ideologia tão estranha às suas origens? Para alguns, sua devoção ao Führer era uma forma de rebeldia pessoal, uma maneira de escapar da vida convencional da aristocracia inglesa. Unity, que cresceu em uma família onde ordem e estrutura eram inexistentes, pode ter visto no nazismo uma forma de poder e controle absolutos que a atraía profundamente. Para Unity, Hitler representava não apenas uma figura política, mas também um meio de escapar das limitações de sua vida. Em seu diário, Unity descreveu como cada encontro com Hitler a preenchia com um senso de propósito e destino. Ao mesmo tempo, suas motivações podem ter sido mais complexas do que uma simples atração pelo poder. Sua vida foi marcada por uma série de traumas familiares e emocionais, e alguns historiadores sugerem que sua devoção a Hitler pode ter sido uma resposta a uma busca desesperada por identidade. Sua família, embora nobre, não era particularmente unida, e Unity pode ter visto no Führer uma figura paterna,
uma autoridade que lhe oferecia a segurança e o propósito que seu lar jamais lhe proporcionou. Ao longo dos anos, os encontros de Unity com Hitler tornaram-se cada vez mais raros à medida que a guerra se prolongava. Em 1939, quando as tensões na Europa atingiram o seu auge, Unity estava completamente absorvida pela causa nazista. No entanto, a sua vida mudaria drasticamente em 3 de setembro de 1939, quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Embora Unity ainda estivesse em Munique, viu-se dividida entre dois mundos: a sua lealdade a Hitler e a sua identidade como cidadã britânica. Num ato de desespero, Unity tentou o suicídio com um tiro na cabeça. Sobreviveu, mas a bala ficou alojada no seu cérebro, deixando-a com sequelas permanentes. A sua relação com Hitler terminou abruptamente, mas os ecos da sua devoção à sua causa continuariam a assombrá-la até a sua morte em 1948. Os 139 encontros documentados por Unity em seus diários não foram apenas um testemunho de sua obsessão por Hitler, mas também do distanciamento que ela sentia do mundo ao seu redor. Enquanto suas irmãs se afastavam cada vez mais de suas crenças e vidas, Unity permaneceu fiel à sua causa até o fim, lutando para encontrar sentido em uma guerra que, no fim, a destruiu. Desde a infância, a família Mitford era marcada pela diversidade de ideias e pela competição interna entre seus membros. Enquanto algumas irmãs se alinhavam a movimentos radicais de direita, como o fascismo, Jessica Mitford, a irmã mais nova depois de Unity, escolheu um caminho completamente oposto: o comunismo. Sua rejeição ao fascismo das irmãs, especialmente a ideologia hitlerista que tanto cativava Unity, a levou a abraçar a luta contra o fascismo e a se juntar ativamente à causa da esquerda política. Jessica cresceu observando com desdém as posições políticas de suas irmãs. Diana, a irmã bonita e carismática, havia se entregado ao fascismo britânico, casando-se com Oswald Mosley, líder da União Britânica de Fascistas. Unity, por sua vez, havia mergulhado em uma perigosa devoção a Adolf Hitler, num ato de admiração quase patológico pelo Führer. Ambas as irmãs, ao escolherem se juntar a movimentos autoritários, representavam para Jessica tudo o que ela abominava: autoritarismo, opressão e racismo. Desde jovem, Jessica sentiu-se atraída pelos ideais do socialismo e do comunismo, vendo-os como uma possível solução para as desigualdades e injustiças sociais prevalentes no mundo. Em contraste com o luxo e a extravagância que cercavam suas irmãs na alta sociedade, Jessica sentia-se desconectada daquela vida superficial. No fundo, ela ansiava por uma mudança radical, algo que transformasse as estruturas de poder que mantinham as classes altas no topo e as classes baixas sob seu jugo. O fascínio de Jessica pela justiça social não era apenas uma reação às posições políticas de suas irmãs, mas também um desejo de encontrar uma maneira de contribuir para um mundo melhor. Desde a adolescência, ela mergulhou em textos marxistas e frequentou círculos de esquerda, onde começou a desenvolver suas convicções políticas. À medida que sua família se fragmentava ideologicamente, Jessica encontrou consolo nos ideais de igualdade e na luta contra a opressão, personificados no comunismo e na luta pelos direitos dos trabalhadores. Sua rejeição ao fascismo não era apenas política, mas também pessoal. A maneira como as elites aristocráticas, como sua própria família, se alinhavam ao fascismo era particularmente repugnante para ela. A aristocracia britânica, que frequentemente promovia uma visão de mundo marcada pelo elitismo e pela exclusão, parecia estar abraçando um regime que promovia a supremacia racial e a violência. Para Jessica, o fascismo representava o pior da sociedade. Uma tentativa de consolidar o poder nas mãos de poucos em detrimento da liberdade e dos direitos humanos das massas. Ao mesmo tempo, sua ligação com o movimento socialista se aprofundou quando, por meio de seu primo Esmond Romilly, um jovem jornalista e ativista, ela tomou conhecimento da realidade da luta política na Espanha. Esmond, que já havia participado da defesa da República Espanhola contra as forças de Franco, foi um catalisador na vida de Jessica. Sua história de coragem e sacrifício diante do fascismo europeu a impactou profundamente. Quando Esmond se juntou às Brigadas Internacionais, Jessica decidiu que também precisava se envolver na luta. Em 1937, com apenas 19 anos, Jessica fugiu da vida convencional que sua família havia planejado para ela. Juntamente com Esmond, mudou-se para a Espanha, onde ambos se juntaram à luta contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola. Integrando as Brigadas Internacionais,
um grupo diverso de voluntários que lutavam ao lado da República Espanhola. Esse ato de coragem, embora a tenha afastado de sua família, a colocou no centro de uma causa que definiria o resto de sua vida. A Guerra Civil Espanhola tornou-se uma experiência marcante para Jéssica, na qual ela confrontou a brutalidade do fascismo em primeira mão e adquiriu uma compreensão mais profunda da necessidade de lutar por um mundo livre da opressão da classe dominante. A luta contra o fascismo não foi apenas um ato de resistência política, mas também uma forma de redenção pessoal para Jéssica. Ela se sentia cada vez mais distante de sua família, que havia se alinhado aos ideais de Hitler e Mosley, enquanto suas irmãs, principalmente Diana e Unity, continuavam a aprofundar seu comprometimento com o fascismo. Jéssica mergulhou no ativismo político, participando de greves, marchas e lutando pelos direitos dos trabalhadores e dos oprimidos. O conflito entre Jéssica e suas irmãs se intensificou à medida que a guerra se aproximava. Diana, por exemplo, não apenas manteve suas convicções políticas, mas também se alinhou com figuras proeminentes do fascismo europeu. Em 1936, Diana casou-se com Oswald Mosley em Berlim, um ato que foi um golpe devastador para Jéssica, que não só rejeitou as ideias de Mosley, como também sentiu que sua irmã havia trilhado o caminho mais sombrio possível. Um caminho que representava a antítese daquilo em que acreditava: liberdade, justiça e igualdade. Entretanto, Unity, a irmã mais nova, permaneceu inquestionavelmente leal a Hitler, abraçando sua ideologia com paixão desenfreada. A história de Unity, marcada por sua admiração pelo Führer, foi vista por Jéssica como uma completa traição aos valores humanos e democráticos que ela defendia. O distanciamento entre Jéssica e suas irmãs tornou-se irreversível. Enquanto Diana e Unity abraçaram o fascismo, Jéssica abraçou o comunismo como forma de resistir ao reinado de terror que já assolava a Europa. Apesar dos esforços de Jéssica para se distanciar da família, ela não conseguia escapar da crescente hostilidade que sentia por causa de suas escolhas. Cada vez que falava com a mãe, Sidney, e o pai, David, era recebida com desaprovação e indiferença. Seus pais, embora nunca tivessem sido particularmente engajados politicamente, não conseguiam entender por que a filha havia escolhido um caminho tão radical. Para eles, a lealdade à família deveria prevalecer sobre as diferenças políticas, mas Jéssica não conseguia enxergar além da necessidade urgente de resistir ao fascismo que se espalhava rapidamente pela Europa. Em 1939, enquanto a Europa se preparava para a Segunda Guerra Mundial, Jéssica se viu nos Estados Unidos, lutando por uma causa forjada em seu distanciamento da família e em sua oposição ao fascismo. Ela não havia apenas deixado seu país, mas também as expectativas e os laços familiares. Em vez disso, dedicou-se ao ativismo, defendendo os direitos dos trabalhadores e combatendo a injustiça social e política, convencida de que o comunismo era o único caminho para um mundo mais justo. A luta de Jéssica não era apenas política, mas também uma forma de encontrar sua própria voz e propósito no mundo. Enquanto o resto da família Mitford estava dividido por suas inclinações políticas, Jéssica se tornou um símbolo de resistência. E mesmo que sua família nunca tenha compreendido totalmente seus ideais, Jéssica continuou sua luta com determinação inabalável. Ela não apenas se distanciou do fascismo, como abraçou de todo o coração a luta por um mundo diferente, um mundo sem suásticas e martelos. Em 3 de setembro de 1939, o mundo mudou para sempre. A Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Para a família Mitford, esse dia também representou o início de uma ruptura irreparável. Uma ruptura emocional e política que separaria as irmãs para sempre. A guerra não só trouxe uma tragédia global, como também expôs profundas divisões ideológicas dentro da família, deixando cicatrizes que jamais se curariam. Unity Mitford, a irmã mais nova e mais devotada de Hitler, estava em Munique na época. Ela havia permanecido na Alemanha apesar dos avisos de sua própria família, convencida de que a causa nazista era a correta. Unity viajara para Munique em busca de Hitler, de sua causa e, de certa forma, de um propósito em sua vida. Mas a eclosão da guerra, a declaração de hostilidades entre a Grã-Bretanha e a Alemanha a levou à beira do desespero. Num momento de angústia, incapaz de encarar a realidade do que estava por vir, Unity tentou tirar a própria vida. Ela atirou na própria cabeça com uma pistola, uma decisão desesperada que a deixou gravemente ferida. A tentativa de suicídio fracassada de Unity não só marcou uma virada em sua vida, como também deixou uma marca profunda em sua família.
Unity foi levada para um hospital em Munique e posteriormente transferida para a Suíça para tratamento. O impacto emocional de sua tentativa de suicídio reverberou profundamente em sua família, especialmente em suas irmãs, que testemunharam como a obsessão de Unity pelo nazismo a levou a esse ponto de ruptura. Para muitas delas, Unity não era mais a jovem irmã que fora. Ela havia se tornado uma figura trágica, marcada pelo fanatismo e pelo desespero. Enquanto Unity lutava para sobreviver, as tensões dentro da família aumentavam. Diana Mitford, entretanto, também foi apanhada no olho do furacão. Ela e seu marido, Oswald Mosley, líder da União Britânica de Fascistas, foram presos na Inglaterra sob as novas leis de detenção sem julgamento do governo britânico, que buscavam conter as atividades fascistas com o início da guerra. Diana e Mosley foram considerados uma ameaça à segurança nacional, e sua prisão foi mais um golpe devastador para a família. Enquanto suas irmãs lutavam para entender as escolhas que Diana havia feito, o fato de a guerra tê-las separado física e politicamente selou a ruptura interna na família Mitford. A família já estava fragmentada por divergências políticas, mas a guerra trouxe uma nova dimensão de divisão. O conflito global refletia as fraturas ideológicas que já existiam dentro da família. Irmãs que se alinharam ao fascismo, como Diana e Unity, estavam do lado errado da história, enquanto aquelas que se opuseram a essas ideologias foram arrastadas para uma guerra de sobrevivência, lutando não apenas contra um inimigo externo, mas também contra os laços familiares rompidos. Entretanto, o pai das irmãs, David Mitford, recolheu-se à sua própria solidão. A morte do filho, Tom, na Segunda Guerra Mundial, apenas exacerbou a desintegração da família. Tom, um homem que, apesar da sua simpatia pela cultura alemã, escolheu juntar-se às forças britânicas e lutar no conflito, morreu em combate em 1945. A tragédia da guerra atingiu brutalmente a família Mitford, deixando cicatrizes de dor e ressentimento que perdurariam por gerações. Unity, a jovem que tentara suicídio por causa de sua devoção a um homem que representava tudo o que era contrário aos valores de sua família, sofreu danos permanentes. Após a tentativa de suicídio, sua personalidade mudou completamente. Embora tenha sobrevivido, sua saúde se deteriorou e ela nunca mais foi a mesma. A jovem que antes fora tão vibrante e cheia de vida, agora estava presa em um corpo inerte, com uma mente mais distante do que nunca da família que a criara. Essa transformação de Unity foi apenas um dos muitos efeitos devastadores que a guerra teve sobre a família Mitford. A Segunda Guerra Mundial, portanto, não apenas destruiu a estabilidade do mundo, mas também os relacionamentos que a família Mitford havia cultivado por anos. A guerra não apenas separou as irmãs por linhas políticas, mas também as fraturou emocionalmente, criando um abismo que jamais pôde ser completamente cicatrizado. Embora a guerra tenha fragmentado a família Mitford, também marcou um novo capítulo na vida de algumas das irmãs que, apesar do caos circundante, encontraram novas maneiras de lidar com a vida e o luto. Nancy Mitford, a irmã mais velha e escritora, sofreu uma perda profunda que, paradoxalmente, a impulsionou a criar uma obra literária que a definiria. A morte de seu irmão Tom, que faleceu em 1945 na Birmânia, foi uma tragédia que devastou Nancy, mas também o ponto de virada que a levou a se dedicar inteiramente à escrita. A perda de Tom, que lhe fora tão próximo, foi um golpe que deixou uma marca profunda em sua alma. Ao longo da vida, Nancy lidou com dificuldades emocionais, tragédias pessoais e um relacionamento complexo com a família. Mas a morte de Tom a obrigou a confrontar uma nova realidade: o vazio deixado pela perda de um ente querido. No entanto, Nancy não desistiu. Em vez de sucumbir à dor, decidiu encontrar uma forma de se curar através da escrita. A criação de seu romance A Busca do Amor, o Romance, que ela publicou em 1945, foi um ato de redenção pessoal, uma forma de transformar seu luto em algo produtivo. Repleto de humor, sagacidade e sátira social, foi sua maneira de lidar com a dor da perda do irmão e, ao mesmo tempo, de se conectar com seu passado e sua família. A Busca do Amor não era apenas uma forma de lidar com o luto, mas também um meio de expressar seus próprios sentimentos sobre amor e família. Através de suas personagens, especialmente Linda Hadlett, Nancy explorou as complexidades das relações familiares, a vida na aristocracia e a dor que acompanha a busca pelo amor verdadeiro. De muitas maneiras, o romance espelhava a própria vida de Nancy,
refletindo as dificuldades de encontrar o amor em um mundo marcado por tragédias pessoais e divisões familiares. Por outro lado, Jessica Mitford também enfrentou a perda de um ente querido. Seu marido, Esmond Romilly, que morreu em 1941 durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto lutava no ar com a Força Aérea Real Canadense. A morte de Esmond foi um golpe devastador para Jessica, que, embora já tivesse deixado sua família e se dedicado ao ativismo político e social, sentiu um profundo vazio com a perda do companheiro. Esmond havia sido o amor de sua vida, e sua morte em uma guerra que ela já via como uma luta por justiça apenas intensificou seu luto. Apesar da tragédia em sua vida, Jessica se recusou a deixar que a dor a vencesse. Assim como Nancy, ela encontrou no ativismo político e na dedicação uma forma de superar o sofrimento. Após a morte de Esmond, Jessica continuou seu trabalho na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, dedicando-se à causa da justiça social e da igualdade. Sua vida se tornou uma busca constante por um propósito maior, que envolvia não apenas combater o fascismo, mas também lutar por um mundo mais justo para todos. A morte de Esmond, assim como a de Tom para Nancy, foi uma perda dolorosa. Mas Jessica encontrou consolo em seguir em frente com sua vida. Em vez de sucumbir à tragédia, ela se dedicou ainda mais à sua luta pelos direitos civis, usando sua voz para falar por aqueles que não podiam falar por si mesmos. A perda do marido apenas a impulsionou a agir ainda mais, a se envolver mais profundamente na luta pelos direitos dos menos favorecidos, enquanto continuava a viver, embora sempre marcada por aquela profunda ferida emocional. Jessica Mitford, que durante anos viveu à sombra da família e de suas diferenças ideológicas, estabeleceu-se nos Estados Unidos determinada a fazer a diferença no mundo. Sua carreira como escritora de não-ficção começou com um tema tão macabro quanto revelador: a indústria funerária americana. Em 1963, ela publicou O Jeito Americano de Morrer, um livro que transformaria sua carreira e mudaria para sempre a percepção pública de uma das indústrias mais opacas e exploradoras do país. O tema da morte, muitas vezes considerado tabu, foi abordado por Jessica com a mesma coragem com que ela enfrentou a própria vida. Em sua investigação, Jessica descobriu uma série de práticas dentro da indústria funerária que eram, para muitos, impensáveis. A indústria não apenas fornecia serviços funerários básicos, mas também explorava o luto e o sofrimento das famílias em seu momento de maior vulnerabilidade, forçando-as a comprar produtos e serviços desnecessários sob a premissa de que era a coisa certa a fazer. Cerimônias fúnebres, caixões luxuosos e embalsamento caro eram vendidos como se fossem essenciais para um funeral bom, quando na realidade a maioria desses serviços era desnecessária e destinada a maximizar os lucros das funerárias. A análise e a denúncia desses abusos feitas por Jessica não apenas resultaram em um livro que rapidamente se tornou um best-seller, mas também suscitaram uma profunda reflexão na sociedade americana sobre o consumismo desenfreado e a forma como a morte se tornou uma indústria na qual o sofrimento humano foi transformado em um produto lucrativo. O jeito americano de ter always como termo produto lucrativo, Morrer foi um marco na literatura de denúncia social e um testemunho do talento e da determinação de Jessica em desvendar injustiças em qualquer esfera da vida pública. O impacto do livro foi imediato. Ele não só alcançou um público amplo, como também motivou uma investigação formal da Comissão Federal de Comércio, FTC, que posteriormente investigaria e regulamentaria os abusos dentro da indústria funerária. Jessica não apenas conseguiu trazer à tona um problema social que a maioria preferia ignorar, como também se tornou uma figura de destaque no jornalismo investigativo, marcando o início de uma carreira como escritora de não-ficção que a levaria a se aprofundar em outras questões cruciais, como a desigualdade racial, o classismo e a corrupção em instituições governamentais. Além do mais, O Jeito Americano de Morrer demonstrou a evolução de Jessica como escritora e ativista. Sua capacidade de transformar sua vida pessoal e experiências de luta política em obras literárias que abordavam injustiças concretas tornou-se sua marca registrada. Enquanto sua família, especialmente suas irmãs, permanecia dividida por suas diferenças políticas, Jessica encontrou sua voz na denúncia e no ativismo, e o fez de uma maneira que não apenas provocou debate, mas também incitou a ação. O sucesso de O Jeito Americano de Morrer não foi apenas um sucesso profissional para Jessica, mas também uma vitória pessoal.
Ela abordou um tema considerado tabu por muitos e o transformou em uma ferramenta para a mudança social. De certa forma, Jéssica pegou o pior da sociedade, a dor e a exploração da morte, e o transformou em algo que desafiava as estruturas de poder vigentes. Sua capacidade de trazer a luta social para o campo da não-ficção foi uma prova de seu talento e de sua dedicação às causas em que acreditava. Deborah Mitford, a irmã mais nova e a última sobrevivente, passou grande parte da vida à sombra das irmãs mais famosas. Enquanto Nancy se tornou uma figura literária, Jéssica dedicou-se à política e Unity mergulhou na devoção ao nazismo. Deborah era vista por muitos como uma mulher que aceitava sem questionar o destino tradicional imposto por sua classe social. Casou-se com Andrew Cavendish, o segundo filho do Duque de Devonshire, e sua vida parecia seguir um rumo previsível. Mas a vida de Deborah mudou radicalmente quando, em 1950, seu marido se tornou Duque de Devonshire após a morte de seu irmão mais velho, Billy, durante a Segunda Guerra Mundial. Herdar um título de nobreza e a vasta propriedade de Chatsworth House, uma das mansões mais icônicas da Inglaterra, não foi uma dádiva sem complicações. A casa, famosa por sua grandiosidade e história, estava em ruínas quando Deborah e Andrew se mudaram para lá. O legado da família Cavendish era marcado por desordem financeira e dívidas crescentes que quase levaram à destruição de Chatsworth. A propriedade precisava urgentemente de restauração, mas os custos eram enormes e as finanças da família estavam comprometidas. Apesar das dificuldades, Deborah não desistiu. Com uma determinação que surpreendeu até mesmo seus familiares mais próximos, ela empreendeu a restauração da mansão. Deborah transformou Chatsworth em um local autossuficiente, não apenas restaurando os jardins e terrenos, mas também abrindo a propriedade ao público, uma estratégia nunca antes considerada. Em vez de ser apenas mais uma aristocrata dependendo da riqueza herdada, Deborah tornou-se uma empresária astuta que usou sua engenhosidade para manter a grandeza da propriedade e garantir seu futuro. O trabalho de restaurar e manter Chatsworth House foi árduo e desafiador, mas Deborah o enfrentou com paciência e energia inabaláveis. Ao longo dos anos, ela transformou a casa em um local autossuficiente, abrindo os jardins ao público, promovendo eventos e desenvolvendo atividades comerciais que ajudaram a gerar renda. Quando chegou aos 80 anos, Chatsworth não era apenas uma das casas mais visitadas do Reino Unido, mas também um modelo de restauração e sustentabilidade para a aristocracia inglesa. Além do sucesso como administradora, Deborah também se tornou uma figura literária e pública. Sua autobiografia, Espere por Mim, o livro, publicado em 2010, foi um testemunho de sua vida, refletindo seu amor pela natureza, seu trabalho em Chatsworth e as tensões que vivenciou dentro da família Mitford. Deborah, muitas vezes considerada a irmã quieta da família, provou ser uma mulher de força excepcional, capaz de superar os desafios da aristocracia e da história para preservar o legado de sua família. Ao longo de sua vida, Deborah nunca deixou de lutar pelo bem-estar de Chatsworth House, tornando-se uma das duquesas mais amadas e respeitadas da Inglaterra. Sua capacidade de adaptação às mudanças e sua determinação em salvar a casa da família demonstraram que, embora sua vida parecesse seguir o caminho tradicional da aristocracia, ela era capaz de reinventar esse papel e provar que a verdadeira grandeza reside não apenas nos títulos, mas na capacidade de perseverar diante da adversidade. As irmãs Mitford, apesar de suas diferenças ideológicas e pessoais, deixaram um legado indelével, que continua sendo estudado e discutido até hoje. Cada uma, com suas escolhas e contradições, contribuiu para a história de uma maneira única e profunda. Enquanto Nancy usava sua pena para destilar a essência de sua família em sátiras literárias, Jéssica lutava pelos direitos dos mais desfavorecidos, e Deborah reconstruía um pedaço da história com seu trabalho incansável em Chatsworth House. Cada uma delas marcou seu tempo à sua maneira. Unity, aprisionada pelo fascínio de uma ideologia que acabou por destruir, lá deixou-nos a imagem de uma jovem perdida em suas obsessões, enquanto Diana, por meio de seu casamento com Mosley, nos lembrou como escolhas pessoais podem levar à divisão não apenas dentro de uma família, mas também dentro de uma nação. Apesar da fratura interna causada pela Segunda Guerra Mundial, o legado Mitford permanece como um testemunho de como o amor, a política e as lutas pessoais se entrelaçam de maneiras que definem gerações inteiras. Olhando para trás hoje, podemos ver que as irmãs Mitford não foram apenas produtos de seu tempo, mas também arquitetas de seus próprios destinos.
Na encruzilhada do pessoal e do político, suas vidas continuam a inspirar debates sobre identidade, lealdade e resistência. Se você gostou da história das irmãs Mitford e das lições que elas nos ensinaram, não se esqueça de se inscrever para mais histórias fascinantes sobre figuras que mudaram o curso da história com suas decisões e destinos. Fique ligado nos nossos próximos vídeos, repletos de histórias que nos ensinam sobre o poder da família, da política e do amor. Tiro. O que você faria se nascesse em uma família tão singular que mudaria a história? As irmãs Mitford cresceram na peculiar mansão Athel, sem educação formal ou normas sociais, o que as levou a destinos radicalmente diferentes. Desde o fascínio de Unity por Hitler até o ativismo político de Jessica na Guerra Civil Espanhola, suas vidas foram marcadas por ideologias extremistas. Nancy, a escritora sarcástica, e Diana, a bela seduzida pelo fascismo, entraram em conflito ideológico dentro da própria família. Enquanto isso, Deborah, a mais tradicional, lutava para salvar a propriedade da família. A história das Mitford não se resume à política, mas também a como paixões pessoais podem levar a decisões que fragmentam famílias e nações. Descubra o legado dessas mulheres fascinantes que mudaram o curso da história. Você está pronto para aprender mais sobre o impacto delas no século XX?